A Semana em Foco, os fatos que marcam a semana, as notícias que giraram no noticiário municipal, estadual, agora com Jefferson Santos, do portal Meso Regional. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais, bom dia aos ouvintes da Rádio Itabirá FM, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente também no nosso Instagram e no YouTube também da Itabirá FM, né? Vamos lá. Vamos começar falando, Jefferson, sobre a notícia ruim do início da semana ou do final da última semana, né? Aquele lamentável atropelamento, um adolescente que veio a óbito. Você e o Meso Regional estiveram acompanhando tudo, desde o acidente até a prisão do motorista que teria causado esse acidente lamentável lá no bairro Água Verde, né? Exatamente, Jorge. Difícil de falar de uma situação assim, Jorge, porque envolve criança, né? Por muito pouco, né? Não foram 2 vítimas fatais e também por muito pouco não foram 4 adolescentes atropelados, porque eles estavam em 4 amigos. 4 amigos que obedeceram o recado de seus pais de dizer assim, ó, até o anoitecer vocês precisam estar em casa. Os adolescentes foram responsáveis. Eles foram até ao Parque Ramiro jogar bola e na volta para casa tiveram a infelicidade de ver um deles sendo literalmente assassinado por um motorista irresponsável que bebeu antes de dirigir, que estava com droga na carteira, né, MDMA, o popular êxtase na carteira, que tinha alugado um carro, né, não dá para dizer que é um carro de luxo, mas também não dá para dizer que é um popular, um Nivus, um carro que tem, né, um motor turbo, inclusive, para ir pro litoral, fazer uma festinha, e ele matou, atropelou o menino e mesmo assim queria ir pro litoral continuar fazendo a festinha. Fugir do local sem o menor pudor, sem prestar socorro, deixou o carro na frente da casa onde morava com a tia, pegou a moto do primo e foi até o Esquenta, onde lá desse Esquenta, muito próximo do local do acidente, inclusive eles iam partir para Balneário Camboriú para curtir uma balada à noite. Tendo noção do que tinha acontecido, as amigas dele, que receberam a ligação de um policial militar, acabaram confirmando sim, ele está aqui, como se nada tivesse acontecido. E elas avisaram ele, tu tem que esperar aqui que a polícia está vindo aqui. Não, mesmo assim, ele fugiu a pé, né? Mas foi encontrado pela guarnição do tático, da polícia militar, depois chegou o pessoal do Canil ali, pessoal da Rocan, enfim, porque existiu naquele momento, desde o momento do acidente em que se tinha a informação de que o motorista causador do atropelamento fugiu sem prestar socorro, foi mobilizada toda a polícia de Blumenau para localizar esse Nivus, né, com aquelas placas que tinha. No início, o menino sobrevivente ali, que teve uma lesão no tornozelo, que talvez o Eriks responda inclusive por um homicídio e por uma tentativa de homicídio em tribunal de júri, eu tenho certeza que esse vai ser o desfecho dessa história. Ele me falou, eu conversei com o menino, olha, eu acho que é um Fiat Mobi. Naquele momento, quando eu entrei ao vivo lá do local do acidente, a princípio aquela informação era um Fiat Mobi. Depois chegou a informação que não era um veículo da marca Fiat, que era um Volkswagen e que podia ser um T-Cross de cor preta. Minutos depois, sim, daí através de todo o aparato que a Polícia Militar tem, junto com a Prefeitura de Blumenau, né, o controle da CCO, as câmeras de vídeo monitoramento, conseguiram identificar a placa do veículo, por onde ele passou, identificaram o veículo, era um Volkswagen, eu falei Chevrolet T-Cross, né, eu acho. Não, mas era um Volkswagen Nivus e de fato identificaram onde que estava aquele endereço de quem era o proprietário do carro, que era uma locadora. A locadora prontamente deu a identidade do motorista que fez a locação e eles foram até o endereço, conseguiram localizar e identificar o motorista.
dificilmente ele vai receber o direito de responder em liberdade pela proporção do acidente, pela proporção da exposição desse acidente por nós da imprensa, e diferente de um motorista de um Jaguar, empresário, abastado, ele está sendo defendido pela a sua defesa de defensoria pública, né? Ele não constituiu, pelo menos até audiência de custódia, um advogado. Enfim, vai ser diferente, e tem gente que diz que no Brasil a justiça é igual, né? Olha, que seja diferente, mas que seja menos branda. É isso que a gente espera. Ele precisa responder pelo crime que cometeu, e esse crime, né, que não se repita. Essa punição precisa ser pedagógica, porque no meu ponto de vista, que também estive com exclusividade no acidente de Jaguar, que fiquei às 17 horas do julgamento, aquilo ali não serviu de exemplo para ninguém. Pelo contrário, deixou a sociedade ainda mais revoltada, porque 8 anos e que o indivíduo fica apenas 3 meses, ou que seja 5, preso, não resolve. Daqui a pouco ele vai estar dirigindo, talvez cometendo a mesma atrocidade que ele já cometeu. Olha, e a gente tem que chamar a atenção, nossa, né? Somos motoristas também, somos motoristas, né? Para o cuidado e atenção com a faixa de segurança. Olha, o levantamento aqui do CETERB diz que até o final de junho ou início de julho, então 6 meses, janeiro a junho completo, 73 atropelamentos aqui em Blumenau. Sabe quantos na faixa de segurança? 44. A maioria, né? A maioria. Quase o dobro do fora da faixa, que foi 25. Detalhe, Jorge, no dia posterior ao fato que vitimou o menino de 14 anos, teve outro atropelamento na faixa de pedestre na mesma rua. E ontem, um ciclista. Na mesma rua, à frente de São José. Então a gente precisa começar a falar mais, a discutir mais o desrespeito à faixa de pedestre, né? E temos que buscar a conscientização de todos, né? Todos nós que temos essa responsabilidade da condução de um veículo, a gente tem que buscar essa conscientização, né? Pelo respeito à faixa de motorista. Cobrar uma ação mais efetiva do governo através da Secretaria de Trânsito e Transporte. E eu vou falar mais uma vez, nós temos o privilégio de ter uma escola pública de trânsito que precisa ir para a rua e precisa fazer uma ação. Precisa. O papel dela é educar, e nós temos aí um problema de falta de educação. Então precisa sentar e ir para a rua. Tem verba essa escola pública de trânsito. Parte da verba para multa é destinada à escola pública de trânsito. Exatamente. Então precisa de uma ação. Não adianta só fazer ação em escola, na empresa. Tem que ir para a rua, o motorista está na rua. Isso. Né? Vamos educar os motoristas. A gente precisa relembrar os atuais. E aí eu vou fazer um alerta aqui, né? Você que está nos ouvindo através das ondas da 98.7, se você não for quem está dirigindo com o celular na mão, se você olhar para o lado, você vai ver que quem está do teu lado está. Então isso é uma infração de trânsito, é gravíssima, e a gente precisa aprender de vez por todas que direção e álcool não combinam, mas direção com a mão no celular também não. Então vamos lá. Começa pela gente, né? Por todos os condutores, de ter mais atenção com a faixa de segurança e respeito com o pedestre. Passa também por ações mais efetivas de educação e fiscalização e um pouco mais de cuidado, né? Já que o motorista não tem a atenção, então que o pedestre redobre a sua atenção com essa questão principalmente de travessias de ruas aqui em Blumenau, porque os atropelamentos são constantes e pior, a maioria onde ele deveria estar mais seguro, que é a faixa de segurança. Outro assunto também importante, né? A primeira internação compulsória realizada em Blumenau nesta semana. Projeto ou a lei que garante a possibilidade, né, de uma internação, entre aspas, obrigatória, foi aprovada no mês passado, e a gente já tem o primeiro registro
aqui na cidade, Jefferson? Jorge Tais, a situação que lastimável de um cidadão, né? Que precisou chegar ao ponto da internação compulsória, né? E eu passava por esse indivíduo, Jorge, e com um olhar assim, será que como ser humano, o que a gente tem, será o que a gente tem como fazer para ajudar? A última vez que eu vi ele foi justamente saindo aqui da rádio, e eu vi ele naquela ponte do início da Avenida Martin Luther, muito próximo à prefeitura. E não é só esse cidadão que foi internado agora, mas tem outros nessa mesma situação, que eles já não respondem mais por si. Eles ficam falando como se tivessem amigos imaginários, fazendo gestos, às vezes brigando, às vezes porque às vezes já é um problema anterior ao uso de drogas, mas muito provavelmente essa situação foi acarretada ou piorada por conta do uso das drogas, né? E tem gente que acha legal, o próprio Supremo Tribunal Federal acha legal liberar 40 gramas de maconha, mas imagina 40 gramas todo dia, Jorge, o que vai fazer no cérebro da pessoa o uso, né? E aí o álcool também provoca, queima neurônios, os próprios energéticos que não são bebidas alcoólicas, comprovadamente, cientificamente comprovado que causam danos ao nosso cérebro. Esse cidadão, e aí a gente olhava, como que a gente pode ajudar enquanto cidadão um indivíduo como esse? Ele precisa de tratamento médico, ele precisa ter uma eliminação da sua dependência química, e que se lá no futuro ele se perder de novo, mas em algum momento ele precisa ter uma condição digna de vida, porque ele já não responde mais por ele. É como se ele tivesse nascido com uma paralisia cerebral, mas não foi. Ele nasceu saudável, mentalmente saudável, mas ele se perdeu para o mundo das drogas. E geralmente se entra para esse mundo com a droga com poder menos devastador, como é a maconha, né? Uhum. Mas que ponto a droga faz com o ser humano? Aonde que chega, né? Porque ele não tem mais noção de nada. Recentemente, um outro morador de rua morreu, foi encontrado desfalecido no bairro Vitor Conder com uma lesão por uma queda em que ele não resistiu, que estava nessa mesma situação e que tinha cometido um ato de estupro na cidade e que estava respondendo por isso em liberdade, naquela condição de rua. Então essa internação compulsória, é aí que eu quero fazer um reconhecimento à gestão municipal, diferente de outras cidades em que se está expondo essas internações compulsórias de maneira mais ideológica, mais rígida. O prefeito, no meu ponto de vista, foi muito feliz aqui em Blumenau de atender casos específicos, como esse aqui, em que a pessoa já não responde mais por ela, né? Porque tem inúmeros moradores de situação de rua que preferem ficar nessa condição e que ainda conseguem responder por si só. Inclusive que eu converso com alguns deles para tentar entender um pouco dessa vida. Alguns que não conseguem se liberar do vício do álcool, outros de drogas ilícitas, mas que respondem, eu não quero ir porque eu não quero. Eu não quero um tratamento químico, eu prefiro viver dessa forma. Ainda consegue responder por si. Esse homem que agora foi internado compulsoriamente, não existia diálogo, possibilidade de diálogo com ele. Ele não consegue discernir a diferença de um sim e um de não, de dar uma resposta. Você perguntava para ele sobre qual é o teu nome, ele falava qualquer outra coisa menos o nome dele. O que você precisa? Ele falava qualquer coisa menos um prato de comida. Ele não sabia, ele não tinha mais noção da vida. Essa que é a situação real de um indivíduo como esse. E mais uma vez aqui, vou insistir, Jorge, em dizer, porque ele entrou no mundo das drogas. E tem gente que acha que isso é legal. Infelizmente, né?
Vamos em frente. Concurso Brasileiro da Cerveja pode se tornar patrimônio cultural de Blumenau. Avançou nas comissões da Câmara de Vereadores, né? Deve ir à votação e, sem dúvida nenhuma, deve ser aprovado por unanimidade. O concurso brasileiro da cerveja, o Festival Brasileiro da Cerveja vai ser realizado em março do ano que vem, agora com nova administração, com uma nova roupagem e já com 200 cervejarias inscritas. Isso, e que legal, né? Assim, houve aquela briga momentânea, e ainda que talvez perdure por um espaço de tempo, mas o nome, né, Festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau, é um patrimônio público, e o fato bacana é que a Associação das Cervejas Artesanais de Blumenau tá apoiando o município, vai fazer parte do evento, tem uma boa participação nele e vai permanecer aqui. Já estavam falando até que Balneário Camboriú, né, estão promovendo aí uma Oktoberfest de verão e que vão fazer um festival da cerveja. Porém, o fato é que pode virar uma concorrência, mas o Blumenau tem um charme. Aqui é a capital nacional da cerveja. Blumenau tem as cervejarias artesanais de um potencial enorme que Balneário Camboriú não tem, além das praias, do potencial turístico que Balneário tem, ok. Mas quem está em Balneário Camboriú não vai se contentar com o encontro lá. Vai querer vir aqui, conhecer Blumenau, Pomerode, e aí Blumenau precisa evoluir em algumas coisas também. Porém, voltando ao assunto Festival Nacional da Cerveja, martelo batido vai acontecer e penso eu que assim como acontece o Oktoberfest, a Zomer, todos os outros eventos que são organizados aqui são por parte do poder público com muita maestria, muito profissionalismo e exemplo. A Oktoberfest é um dos maiores eventos festivos do Brasil e do mundo, a Oktoberfest Blumenau, e é exemplo para... Não tem segurança como tem em Blumenau, nessas proporções, Jorge. Então, assim, eu sou entusiasta mesmo e eu tenho certeza que o Festival da Cerveja vai continuar ocorrendo com muita maestria e, assim, sem tirar os méritos também dos antigos organizadores, né? Que, enfim, a discussão entre eles também faziam de uma forma muito bacana. A cidade, né, já tem essa cultura há muito tempo. Isso. Nós somos muito responsáveis com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós assinamos, né? Exatamente. Por falar em litoral, ganhou destaque, né, aquela pichação contra judeus lá em Bombinhas, né? E mais destaque ainda quando a gente soube que o homem que foi detido, né, suspeito de causar aí essa pichação, é daqui. Pouca gente falando, né, Jorge? Isso que me chama a atenção. Será por quê, né? Eu fiz uma analogia, mas vou guardar para mim, porque morador daqui de Blumenau, onde dizem que tem células nazistas e tal, e esse comportamento desse indivíduo. Mas qual é o comportamento de quem picha? Né? Geralmente quem a gente vê pichadores, qual a ideologia que eles adotam? Né? Agora a polícia investigando vai responder em liberdade. Mas é um outro caso que deveria servir como pedagógico mesmo, né? E aí a gente acha assim, será que é um moleque, é um jovem? Não, é um senhorzão já. Não sei se ele tem família, se é pai de família. Responsabilidade ele não tem, né? Nem letra decente ele tem, porque pichou lá muito feio, nem escrever direito ele sabe. O que passa na cabeça de um indivíduo desse, né? Talvez estimulado pela guerra entre Israel e Gaza, né? Ali entre os Hamas, na verdade, não. A guerra não é contra Gaza, né? E sim contra um grupo terrorista. Mas o que leva um cidadão a querer a morte de uma nação inteira de cidadãos que ele nem sequer conhece? Tem judeus exemplares no mundo inteiro. Aliás, né, os grandes empresários do mundo são judeus. Muita medicina
parte da ciência dos judeus. A sua vida, às vezes, é salvo por uma tecnologia que foi produzida por um judeu. E aí, gente, se a gente conversa lá com um judeu, alguém nascido lá na Terra Antiga, a gente consegue evoluir na vida também, porque muitos deles, né, são mais evoluídos do que nós por tudo, excepcionalmente, que eles já passaram. O que não dá para entender é o que motiva um cidadão de fazer uma situação dessa. No mínimo no bolso, precisa doer e precisa doer muito. Mas eu estou torcendo para que a justiça seja célere e assim, o que eu não consigo entender, por que prenderam se ele já está respondendo em liberdade, né? Sabe o que tu fez eu lembrar? Qual é o regime da China? Comunista, Comunista. né? Qual é o carro que tu mais vê rodar aí elétrico? Chinês, né? E não só elétrico, né? Não é só elétrico, não. Nem vou falar mais nada. Exatamente. Pois é, por aí vai, né? Por aí vai. Feijoada do 23º Batalhão de Infantaria. Olha, a feijoada do 23º BI é uma tradição, né? São esperados 5.000 pessoas nesse evento amanhã na Vila Germânica. E parte desse dinheiro vai para a construção da Associação dos Veteranos do 23º Batalhão de Infantaria. É um terreno que foi doado ali no bairro Fortaleza, né? Aprovado, inclusive, na Câmara de Vereadores. Até gerou uma certa... Uma polêmica, né? Polêmica ali, mas... quase não tem. Mas, enfim, essa sede ali da associação, né? A associação pretende utilizar, inclusive, como retorno para a sociedade, né? Com prestação de serviço e tal. E até quando houver enchente ou algum desastre natural no município, né? Como mais um ponto de abrigo aqui no município. Isso é intrínseco dos veteranos. Curiosidade aqui, Jorge. Um dos anos, lá em 2005, o cozinheiro ali, um dos cozinheiros responsáveis pela feijoada foi esse que vos fala, né? Tava lá? Eu era rancheiro, como se diz no exército, e eu fui um dos cozinheiros da feijoada em 2005. E eu sempre que vou participo. Amanhã estarei no Parque Vila Germânica. Quero mandar um abraço para a Mayra da Tela Alimentos também, vou estar lá com eles e participando, né? E o que acontece? Olha só os veteranos do 23BI. Eles sempre ajudam. Eles vão usar parte do dinheiro arrecadado para a construção da sua sede, mas eles também estão pensando em outras entidades. São várias ali, eu acho que vão ser. São várias. Uma ONG lá pertinho da minha casa, que é uma creche, né? Uma entidade de educação infantil, vai ser beneficiada. E como que eles vão ser beneficiados? Com os tickets que eles venderam. Meu filho teve educação infantil lá, minha filha ainda está, o último aninho dela, e óbvio que a gente ajuda também, porque é uma das melhores creches do município, eu não tenho dúvida nisso. Então, eles, além de construíram algo que vai servir sempre para a comunidade, eles já estão usando outras instituições que ajudam a comunidade para serem beneficiadas. Então, a gente espera realmente que o Parque Vila Germânica lote, ainda tem ingressos à venda, mas talvez só até hoje, né? E prestigiem os veteranos, porque eles são os caras, assim, exemplares. E, lógico, veterano é todo mundo que passou pelo Exército e que hoje não está mais. Pode chegar lá, ver como é que faz para se associar. É muito bacana. Risoto do Bem, os veteranos estavam ali, eram limpando as mesas, garçons, né, assim, servindo as pessoas, auxiliando na montagem. Esses são os veteranos, eles sempre estão. Amanhã também tem feijoada do Jeep Clube, que é uma outra entidade, né? Bacana. Não sei também tem feijoada. Bom, nós estamos na temporada das feijoadas, né? Mas também é outra entidade que auxilia muito a nossa população, principalmente na época de cheia, e que tem uma história muito bacana. O Jeep Clube de Blumenau, né? São cerca de
102, salvo engano, associados. Eles têm um limite, né, de associados. Não precisa ter necessariamente um veículo 4x4, mas tem que entrar na fila, tem que ser aprovado. São muito bem organizados. Também tem o Rally da Inclusão, que eles promovem para pessoas com necessidades vários especiais. Eventos, né? Vários Final eventos, do sempre ano, voltado- várias ações. Sempre- Nas catástrofes também estão Exatamente. apoiando aí, né, com seus veículos. Então vale a pena Bem a gente legal. destacar, assim, como você estava entrevistando antes da gente entrar ao vivo aqui, o Marcelo, né, professor, que vai fazer um serviço aí Amanhã na excepcional Casa São Simeão, né? é entrega de pijamas lá do curso do Senai, Isso. né? São essas Confeccionado coisas que- por alunos que vão ser entregue lá às pessoas na Casa São Simeão amanhã às 2 horas da tarde. Isso é muito legal porque isso ajuda, além desses alunos irem lá conversar com esses idosos, passar um período da tarde junto com eles, levando um presentinho para eles, quer dizer, já saindo daquela rotina desses idosos, né? Celebrando o Dia dos Avós, que é comemorado Isso. hoje. Isso. Olha, Já parabéns mandou um a você, beijo pro vovô. vovô, pra vovó. É. Eu tenho o privilégio ainda de ter meus avós paternos. Olha, isso é muito bacana. Tive o privilégio, meu filho teve tataravó. Sou o bisneto primogênito. O meu filho foi o tataraneto primogênito. E, infelizmente, minha bisavó faleceu no ano passado, mais de 100 anos, mas eu tive esse privilégio, coisa de pouca gente, né? Uhum. É verdade, né? E é bacana isso, né? A concepção família tá aí, né? Nesse segmento todo. Então amanhã tem, inclusive, a Casa São Simeão, né? Que está avançando, né? Ainda bem, né? Melhorando bastante, né, Jefferson? Exatamente. A Casa São Simeão, uma dica aqui para vocês. Tava convidando o Jorge Tais, tá? E vou fazer, e talvez até abra isso aqui para convidar, às vezes, ouvintes e internautas. A Casa São Simeão criou um bosque lá. O seu Nelson, presidente lá, uma pessoa fenomenal. Eles criaram um bosque, e nesse bosque tem uma churrasqueirinha, que comporta ali de até 30 pessoas, tranquilamente, tá? E aí você pode ir com a sua família almoçar na Casa São Simeão, óbvio, você vai levar o que você vai, né, o carvão, ou quer que fazer, tem cozinha lá, enfim, lá nesse bosque. Você vai fazer o seu almoço de família. E a sua única obrigação é fazer o quê? Convidar pelo menos dois idosos ali, um homem e uma mulher, pelo menos. Pode convidar mais. Mas olha só que coisa bacana. Nós já combinamos entre vizinhos ali, onde eu moro, né, muito próximo do asilo, por sinal, que nós vamos fazer um almoço por mês. Um domingo por mês nós vamos almoçar na Casa São Simeão. Porque é um lugar espetacular, bonito, e ainda a gente vai ter uma companhia maravilhosa, que são de pessoas que têm mais experiência da vida que a gente. É muito bacana. Vamos sair de idoso e ir para gurizada? Vai ter o Blumenau Comics Experience, segunda edição nesse final de semana no Parque Vila Germânica. São esperados entre 6 e 8 mil participantes nesse evento, que é muito bacana, muito legal, né? Quem não lembra, né, de uma série, de um filme, de um personagem, de um super-herói, né, de um jogo de videogame? O pessoal tá montando assim uma coisa maravilhosa para quem for lá. Ora, dá para ir a família inteira, né? Do avô ao neto. E o mais legal, né? Criado por Eu dois pedi- irmãos. Eu pedi para eles ver alguma coisa do Jaspion e do Cyborg. Mas da nossa época. Olha, a minha época já era do Power Rangers, na TV Colosso. Por aí. Ô, Jorge, Mas que olha massa. só, cara, que legal, né? A gente ter um evento como esse, não é? Mais uma vez, evento feito com maestria, dois irmãos blumenauenses, né? Que começaram a primeira edição no Carlos Gomes ano passado, sonhando em um dia chegar à Vila Germânica, e esse já no dia já segunda chegou na edição, né? segunda edição. Isso aí. Olha que legal. E Jorge, tu não tens noção de quantos contatos eu recebi quando a gente pauta. Aliás, por incrível que pareça, é Ana e o Rafael, né? Isso. Não sei se estão ouvindo, mas a Nani Pereira, que faz assessoria deles, geralmente está nos ouvindo aqui, foi uma das pautas mais acessadas dessa semana no Mêsio Regional. Ó, veja só. Tá? Veja como tem E foi público, né? Exatamente, foi o release que praticamente a gente só deu uma editada lá no release que a Nani mandou.
E ainda a gente teve, eu estou falando, a pauta, para vocês terem uma ideia, tá? Somente uma pauta do acidente trágico do sábado deu 9.002 acessos no nosso site. E a WBXC se aproximou muito disso, tá? Então, nos deixa muito feliz essa pauta que ela é positiva, não é uma notícia triste de se ler, nada disso. Então, é gente do Brasil inteiro vindo para cá por um evento que é organizado assim, com muita maestria. Parabéns a Ana, ao Rafa, merecem aqui todo o nosso reconhecimento. Também devo dar uma passadinha lá. Confesso, não sou um assíduo, assim, sou meio perdido, mas vai o Felipe, que trabalha lá com a gente, cobriu esse evento, ele me pediu isso, nosso estagiário, né, nosso bolsista, ele me pediu isso, e eu prontamente, cara, ele sabe de tudo desse mundo, ele é nerd mesmo, assim, cara, vai lá, faz o teu trabalho com maestria aí, que com certeza vai ter bom resultado também para começar e para esse mundo, assim. E ele fala, assim, brilha os olhos dele e com certeza, né? São narradores, dubladores, né? Vai ter o dublador do Homer Simpson, que também é do Pato Donald. Então tu vê aí que é legal. O primeiro Homem-Aranha também, que fez sucesso, que ganhou o cinema, também Exatamente. Vai estar ali. Um monte de coisa. E tem aquelas pessoas fantasiadas, né? Cosplay. Cosplay, isso aí. Cosplay, né? Que é diferenciado de você ir ali comprar uma fantasia e botar, né? Exato. O pessoal se prepara, fica exatamente igual. Né? E o pessoal, inclusive, falou que houve tanta inscrição nesse concurso de cosplay que eles vão ter que fazer um no sábado e um no domingo. Nossa! De tanta gente que se inscreveu e que chama muita atenção. Por quê? Porque esse pessoal se fantasia, fica igual e anda no meio do público. Aí você esbarra com Superman, com um desses de jogos de videogame atual e vai por aí. Então é muito legal, muito bacana, é uma diversão para as crianças, para você, para quem gosta de videogame, vai ter uma exposição e coisa lá. Vai ser bem bacana, né? Orlando Drummond, né? Não está aqui, lógico, né? Mas era o seu peru da escolinha do professor Sim. Raimundo. Quantas dublagens ele fez, fazia, né? O Scooby-Doo. Era ele, né? Era o seu peru, como a maioria das pessoas. Mas quantos filmes e filmes, né? Eu sei imitar o Bob Esponja do que fala o seu Lula Molusco, o seu siriqueijo. Mas quem sabe, brincadeira aqui, Jorge, mas quem sabe quem tá por trás de uma voz dessa? A própria... Tem uma menina que faz humor, tem um programa, agora me fugiu o nome dela, é um programa na Multishow e foi até para a Rede Globo, que faz agora dublagens em filmes, né? Madagascar, tem eu me foge o nome dos artistas, mas é que a gente, nossa, essa pessoa que está fazendo. O próprio Leandro Hassum faz do Meu Malvado Favorito, né? Lá dos bonequinhos. Gru? O Gru, isso aí, me foge o nome dos personagens. Mas às vezes a gente nem imagina quem está por trás de uma voz dessa, né? E aí eu tô falando de pessoas famosas, artistas, mas tem muitos dubladores que são apenas dubladores, né? Sabe qual é o mais bacana disso, né? Falando com a organização desse evento, é que muitas pessoas dessas, né, que eles entram em contato para participar, eles não vêm apenas aqui, descem de helicóptero ou de avião, vão ali, se apresentam, sobem de novo no helicóptero e vão embora. Não. Esse dublador do Homer Simpson, por exemplo, chega hoje e vai ficar até o fim do evento, quer caminhar na Vila Germânica, quer conhecer a Vila Germânica, quer interagir com quem vai lá. Eu não faço ideia de quem seja. Nem eu, né? Não faço a mínima ideia. Que legal. Agora, tu imagina se tem um cosplay do Homer Simpson e ele por trás falando. Que bacana, é verdade, hein? Foi o próprio Homer. Mas vai ser bem legal. Olha, para você que tem aí, está procurando um evento nesse final de semana, BCX no Parque Vila Germânica. Tem feijoada do 20º, né? Vai lá no BCX, come a feijoada, volta pro BCX. As apresentações são a partir das 2 horas da tarde no setor 4
E o BCX tem feira, vai ter lá uma espécie de uma caverna medieval, um monte de opções e atrações no setor 1 também, né? E você vai encontrar uma variedade de produtos também. Eu vou né? nos dois, bem lembrado, Jorge. Eu vou nos dois, vou na Feijuca do 23 e vou no... E já vai lá, né? A partir das 10 horas da manhã, setor 1 e 4 tem o BCX nesse final de semana no Parque Vila Germânica. Valeu, Jefferson. Valeu, obrigado, Jorge, mais uma vez, obrigado pela audiência da Itaberá, obrigado pelo espaço. Contem comigo sempre, com o Mesa Regional, na informação. Muitas pessoas, às vezes, sugerem pautas pra gente, não é diferente aqui na Itaberá também. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um aperto, um abraço no coração de todos os vovós e vovós, em especial dos meus, né? Meu vô Walter, minha avó Júlia, pessoas no qual são exemplo para minha vida, que me emocionam sempre quando eu falo e que eu tenho o privilégio de tê-los comigo até hoje. Valeu, um abraço, ótimo final de semana. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, com a Semana em Foco.